Ontem teve uma reunião incrível, brilhante, maravilhosa, wonderful, de várias entidades do governo para poder anunciar mais uma notícia boa. Vocês estão prontos, gente? Vocês estão prontos para a notícia boa? Vamos lá, vamos lá. Atenção, atenção. Ah, olha aí. Governo anuncia bloqueio de 31,3 bilhões no orçamento de 2025 e eleva imposto sobre operação financeira para bater meta fiscal. Uau, boa. É isso aí, gente. Podemos ir embora agora, já acabou, né? Esse é o corte, não tem mais jeito, acabou, né? Olha aí, que legal. Tesoura, tesourinha, não é? Ó, toma cuidado, hein? Tem que pegar, cadê? Tesoura sem ponta, hein? Não, minha tesoura não tá aqui. Ó, tesoura sem ponta, hein, gente? Tem que tomar cuidado porque, né? Nesse caso aqui, a política de austeridade é uma tesoura de jardinagem, né? Jardinagem. Olha só, os Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento anunciaram nessa quinta-feira um bloqueio de 31,3 bilhões no orçamento desse ano. ROC. Também anunciou aumento no IOF, que é um tributo federal cobrado pelo governo sobre uma série de operações que envolvem dinheiro, principalmente empréstimos, como crédito pessoal ou financiamento, câmbio, seguros e investimentos, como compra e venda de títulos. Os ministros Haddad e Tebet apresentaram relatório de despesas primárias para o segundo mês. Segundo eles, o bloqueio será feito nos gastos livres dos ministérios, ou seja, aqueles que não são obrigatórios. Essas despesas envolvem investimentos e custeios da máquina pública. Cara, é muito bom você ouvir eles falando, né, nessa reunião. Eu estava acompanhando ontem ao vivo. E aí é muito bom porque tanto a Tebet quanto o Haddad endossam o fato de que todo esse planejamento de corte de gastos, de esforço para o cumprimento da meta de superávit primário, superávit fiscal, ou seja, de ter mais dinheiro em caixa do que se gasta, que é enfim, um tesão aí para a galera da Faria Lima, está sendo feito com a anuência e aprovação da Presidência da República, tá bom? Presidência da República que tem nome, Luiz Inácio Lula da Silva, beleza? Eles falaram isso no vídeo no vídeo não, falaram isso na reunião, que foi transmitida ao vivo. Tá lá, tá? O esforço. Ao mesmo tempo, então, em que mais um corte de gastos foi feito e ainda teve outro, né? Ainda teve o outro que foi o corte das universidades. Ainda teve esse, ó. Alinhado a esse de 30 bi, o governo vai cortar 30 bi. Academia de Ciências critica cortes nas verbas das universidades federais. A decisão de liberar apenas no final do ano 1/3 dos recursos previstos inviabiliza o funcionamento básico dessas instituições, comprometendo de forma severa o funcionamento das universidades federais brasileiras, bem como afetando diretamente a manutenção de suas atividades administrativas, acadêmicas e científicas ao longo do ano. Bom, não tem nenhuma dúvida, né, que isso aqui, você que é universitário, que, enfim, ganha bolsa de mestrado, de doutorado, de PIBID, que precisa de programa de auxílio permanência para conseguir frequentar a universidade, né, você aí que depende desses recursos para poder trabalhar e viver, né? Bem-vindo ao deserto do real. Né? Bem-vindo, olha isso aqui, né? Isso aqui é o fruto da política de austeridade. E assim, para poder, daqui numa próxima reunião, vir o Banco Central, né, personificado ali pela sua presidência do Gabriel Galípolo, falar: a inflação, os gastos, aumente a taxa Selic. Porra, maluco. É isso, entendeu? É isso. Aí vai vir mais uma vez o cara para aumentar a taxa de juros, que é a justificativa para frear o processo de crescimento da inflação, né? Para estabilizar a economia e assim o crédito poder circular mais livremente. E aí você estrangula completamente a capacidade de financiamento que os trabalhadores têm. Aí vai aumentar o quanto custa a dívida pública para com os rentistas que compram o título da dívida pública e você não tem um processo de aceleração econômica, porque a burguesia brasileira não quer pegar o dinheiro dela e colocar em capital industrial. Pra quê? A taxa de juros a 15% ao ano? Puta merda, eu vou vender todas as minhas propriedades, minha indústria, vou vender tudo, vou comprar um CDB para colher daqui 15 anos no pré-fixado, que vai me pagar 15% ao ano. Depois disso, me esqueçam. Me esqueçam. Porra. Aí depois fica com esse papo mole. Não, porque não existe nenhuma correlação de forças, não existe nenhuma possibilidade de contrapor essa política. Não existe nada. Não existe nada. Né? Existe o quê? Existe as forças cósmicas, né? Mas nunca uma decisão. Olha aí, né? Como o governo não elabora o seu próprio sofrimento. Não elabora. Não toma uma decisão. Eu não consigo tomar uma decisão. Não consigo, cara. Não posso.
Não, pior, toma uma decisão. Esse é o maior problema. Sabe por quê? Porque a decisão que se toma quando você corta os gastos assim, quando você não tem nenhuma política popular, nenhuma, zero, nenhuma política popular, você tá se enterrando, cara. É isso que tá acontecendo. O governo está se enterrando. Tipo, eles estão cavando um buraco na areia da praia de Pitangueiras, do Guarujá, ficando até o pescoço enterrado, aí eles são enterrados e ficam assim, aê, agora eu vou sair daqui. Pessoal. Ei, galera, vamos, parem de brincar. Ah, é o mercado. Aí não dá, né? Aí vai esperar fazer algum tipo de mudança. E sabe qual é a pior parte? A pior parte é essa daqui, ó. Teve aí, então, a notícia do bloqueio de 31 bilhões de reais no orçamento. E você pensa, porra, mas beleza, né? Às vezes deu um BO, né? O governo vai... Aqui, ó. O bloqueio acontece por conta do limite de gastos do arcabouço fiscal, a nova regra para as contas públicas aprovada no ano passado e também para cumprir a meta fiscal. No caso, o arcabouço, a equipe econômica estimou que as despesas previstas para esse ano estão de 10 bilhões acima do limite do arcabouço. Além disso, há um contingenciamento de 20 bilhões com o objetivo de buscar o cumprimento da meta fiscal desse ano, né? Lembrando aí para todo mundo que o arcabouço fiscal foi uma política que saiu do Palácio do Planalto, do governo federal. É uma política do Ministério da Fazenda. E se qualquer pessoa te disser alguma coisa diferente disso, ela está mentindo. Ela está ou enganada ou mentindo. Uma das duas coisas. Não tem uma terceira opção. Ou ela está enganada ou ela está mentindo. Acabou. Porque o projeto do arcabouço fiscal, que está submetendo o Brasil, os trabalhadores brasileiros, a esses cortes que vão piorar ainda mais a vida econômica da classe trabalhadora, é parte integral da decisão econômica que o governo Lula tomou ao definir o arcabouço fiscal como a sua política de responsabilidade fiscal, como a sua política de controle de gastos, né? Que no final das contas é um teto de gastos. No final das contas é um teto, tanto que o Haddad, inclusive, falou teto de gastos. Com esses cortes, aí você não tem como... Tanto que a gente viu lá em cima, né? A maior parte dos cortes será direcionada para cortar despesas públicas livres, né? Gerenciamento, financiamento da máquina pública, etc, etc. Só que tem um detalhe nessa história que vai deixar vocês with the hair on the feet, de cabelo em pé, tá? Que é esse aqui. Há 9 dias atrás, Fernando Haddad foi dar uma entrevista e disse o seguinte: não existe pacote. Haddad diz que vai apresentar Lula medidas pontuais. Fernando Haddad negou nesta quinta-feira, semana passada, que o governo esteja preparando um novo pacote de gastos e disse que trata-se de medidas pontuais para cumprir a meta fiscal. 30 bilhões de reais é uma medida pontual. Ame sem moderação. Tem como não amar essa situação? Não tem como ficar feliz? Não tem como ficar feliz? Para depois aparecer alguém dizendo assim: ah não, o Congresso, a extrema-direita, a mentira da extrema-direita, a mentira da direita, a não sei o que da direita. Como você espera que as pessoas acreditem que o seu projeto pode ser uma alternativa à vida delas quando as decisões de fundo que compõem o seu projeto são as mesmas decisões dos grupos que historicamente estão no poder? No caso da extrema-direita, você mente, né? Você mente. Você não diz a verdade. Você se utiliza de uma ferramenta retórica, de discurso, de convencimento, para poder montar uma narrativa em que essa revolta, em que essa indignação se transforme em combustível para legitimar uma mentira. É isso que a extrema-direita faz. E faz por quê, né? Porque tem o seu projeto de poder, porque Nicolas Ferreira, Bolsonaro, senador Cleitinho, todo esse povo aí, todo mundo aí é partidário do mesmo projeto capitalista dependente do qual agora o governo federal está endossando. E diria mais, aprofundando em determinados pontos e questões. Então, como você espera, de verdade, como você espera que alguém acredite em você se o que você faz é constantemente e precisamente com a classe trabalhadora? Você esperar que alguém acredite em você, que alguém bote fé, ainda mais depois de declarações como essa, falar uma semana atrás que não ia ter corte e dá uma semana que faz ter corte de 30 bilhões. Aí reclama que não mobiliza, aí reclama que não muda nada, fala que a responsabilidade disso é do povo, que não sabe votar. Essas mentiras que a extrema-direita espalha sobre eles serem uma alternativa de projeto a isso, que esse é o grande cerne da questão, pode perceber. Esse é o grande cerne da questão. Esse tipo de mentira, de oportunidade que a extrema-direita ganha é feito por quê? Porque hoje o grupo que está no poder, que supostamente representa os interesses dos trabalhadores,
supostamente, abre alas para isso acontecer. Abre alas que eu quero passar. Camarão que dorme, a onda leva. Como que você espera que os trabalhadores botem fé no governo se a situação material concreta deles é piorada dia após dia e você muito cinicamente diz que tá tudo bem, que estamos dando a volta por cima? Sabe quando alguém tá fazendo alguma cagada e começa a mentir deliberadamente para falar coisas só para poder manter a coesão e a sustentação da sua narrativa? É isso que está acontecendo agora. Tá entregando o país de bandeja para a direita, pra gente mais uma vez. Sacramentar a polarização. Esse é o grande objetivo das elites agora, né, da burguesia brasileira. Terminar com a polarização que foi constituída a partir do acerramento da luta de classes nos últimos 10 anos e caminhar para um modelo de presidencialismo parlamentarista, né? Isso não existe, mas um presidencialismo de parlamento ou um parlamentarismo de presidência, sei lá, que é esse modelo em que o Congresso Nacional tem o controle de tudo. Por isso que, por exemplo, estão perseguindo o Glauber Braga, pela denúncia do orçamento secreto. Por isso que agora a Comissão de Constituição e Justiça do Senado votou favorável ao parecer para acabar com a reeleição em cargos executivos a partir de 2028 para a prefeitura e 30 para a presidência. Ainda vai passar pela Câmara, ainda tem um caminho para ser percorrido, mas a tendência está caminhando para isso. E aí, nessa pacificação consolidada, não vai ter mais CLT. Gilmar Mendes já está correndo, já abriu, suspendeu todos os projetos de pejotização para poder fazer uma análise sobre. Então, a gente está caminhando para quê? Para que a pejotização se torne padrão na contratação do trabalhador brasileiro. E é isso, né? Uma situação em que cada vez mais o trabalhador é jogado em condições de concorrência, todos contra todos, afinal de contas agora você é empresário de si mesmo, e que vai fazer esse caminho que a gente falou em outro momento sobre o sofrimento na atualidade. É isso que vai acontecer. Já está acontecendo, né? Esse é o fato consumado, a meu ver, né? Vamos ver. Não, e sabe qual é o lance? O grande problema, Emanuel, não é só a isenção de quem ganha até 5 mil, né? Acho que isso vai ser uma medida que vai dar um alívio grande, um alívio econômico substancial, mas que não vai ter efeito estrutural. Não vai ter efeito de base. Não vai ter. E vai ter uma outra questão, que é o seguinte: se essa tendência da pejotização generalizada, né? De normalização, de normatização até jurídica, se mantiver, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é que nem o fim da escala 6x1 vai ser tão importante e tão substancial, já que escala 6x1 é um regime de trabalho colocado pela CLT. Não tem como esperar nenhum tipo de apoio substancial por parte da população com relação ao governo, quando o governo numa semana diz que não vai fazer corte e no outro faz. E depois tenta vender a narrativa cínica de que tá tudo bem e achar que as pessoas não vão manifestar sua insatisfação. E isso é refletido diretamente pelo resultado da pesquisa de popularidade que o governo federal tem passado nos últimos tempos, que é uma queda desse número. Mais uma vez, a cova está sendo cavada. E é uma escolha. É uma escolha. Tá? É muito importante que isso fique claro para todo mundo. Isso é uma escolha, gente. É uma escolha. Não é uma contingência da história, não é uma inevitabilidade. Não, é uma escolha. É o compromisso político que se afirmou. Se afirmou, o governo Lula 3 afirmou um compromisso político com as classes dominantes. É isso, afirmou esse compromisso. O Cláudio Leite também mandou: sou contra o corte de gastos, mas no Brasil temos funcionários públicos que chegam a ganhar 300 mil por mês. Temos que avaliar os gastos. Então, Cláudio Leite, a questão que essa camada do funcionalismo público, que ganha trocentos trilhões de dinheiros, representa tipo 0,1% do funcionalismo público. Então, o problema de endossar o discurso de corte de gastos como uma ferramenta de controle de orçamento, ele acaba endossando essa posição do senso comum, né, que é a posição dominante, né, senso comum, porque é a posição dominante. É isso, é a posição da classe dominante colocada aqui e tal, do nosso tempo, da nossa história. Endossa essa posição da classe dominante de que você tem que cortar gastos, né? E aí, esses aparelhos de ideologia, né, essas instituições, a classe dominante produz uma informação, uma noção de mundo que vai cada vez mais normalizar essa ideia. Só que essa ideia que vai reverberar onde? Aonde que esse funcionário público vai ser cortado? Né? Qual funcionário público vai ser cortado? Aí você vai ver que vai ser o enfermeiro, o professor, o agente de serviço social, vai ser
Esses cargos já são os mais precários. Quem ganha 300k não é considerado funcionário público perante a lei. Geofato, boa. Normalmente são agentes públicos e agentes políticos. Corte de gastos do funcionalismo público não atinge eles. Não é isso. Cara, toda semana no UOL sai uma matéria sobre penduricalhos dos funcionários de um determinado setor do funcionalismo público.